Rádio Equatorial, essa liderança de audiência, né? De segunda a sexta, trazendo a informação, a notícia, entrevistas imperdíveis, como essa que a gente vai começar o papo agora, o nosso querido Gesiel, que é, né, um geopolítico, um estudioso, esteve numa conferência recente na França, a convite de um deputado federal, e veio trazer aqui esse assunto que foi debatido, né, e que teve de interesse para nós aqui no Brasil, já que nós estamos aí à porta de uma exploração, né, de petróleo. Também comigo, o promotor Horácio vai estar aqui. Convidei meu amigo Haroldo Santos, né, o meu ídolo. Não sei se ele vai dar uma passada aqui, que tinha uns exames para fazer, né? E também nós vamos conversar com outras pessoas aí, né, inclusive com a Margarete, né, lá da Autoescola São Cristóvão, onde ontem, né, criou-se uma polêmica com o Detran Amapá, e você vai ficar sabendo daqui a pouco. Meu amigo Gesiel, muito boa tarde, um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso plantão policial no rádio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gesiel. Obrigado, meu amigo Frota, muito obrigado mais uma vez por me permitir mais essa possibilidade de falar ao povo do Amapá. Gesiel, você, como eu já falei, antecipei, né, você foi convidado, até pelo teu conhecimento, a experiência na área, né, nessa seara, né, para participar de uma conferência na Guiana Francesa, né, pelo um deputado federal. Né, e eu queria que você pudesse trazer tudo que foi discutido e que teve interesse da gente em saber, né, o motivo dessa conferência. A gente teve a informação que foi muito polêmica, muita gente importante presente. Conta pra gente, Gesiel. Obrigado aqui ao espaço do plantão policial, no rádio, a toda a equipe, eu agradeço. Bem, foi realmente foram dias intensos. Sexta, sábado e domingo, começou a noite da sexta-feira e eu tive 3 participações, foram 3 palestras. Na primeira parte falei sobre a parte de geologia e geomorfologia, como se formou o petróleo aqui na costa do Amapá e nessa região da Guiana também, porque a mesma estrutura geológica atravessa para lá. No segundo dia eu falei mais sobre aspectos da geopolítica do petróleo e terminei no último dia falando sobre, fazendo uma comparação na legislação de como é a distribuição dos royalties para os municípios, estados e União aqui no Brasil e a forma como é lá na França. Muita diferença? Há uma diferença bem grande. Qual que é? Em primeiro lugar, o Brasil ele é um país independente, portanto, já começa a diferença por aí. A Guiana Francesa é um departamento ultramarino, então eles não têm soberania. Isso é uma coisa que dificulta tudo, porque tudo é tomado por lá, a decisão lá por Paris. Lá, o Código Mineral, que é a Lei 334 de 2011, é uma lei complexa, né? Na verdade, nem trata sobre essa questão dos valores exatos de percentuais da distribuição dos royalties, diferente da nossa legislação brasileira. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.734, que é uma lei que traz valores específicos, dizendo, olha, a União fica com 22,5%, o Estado fica com 23%, o município confrontante fica com 5%. Então, essa lei, a legislação brasileira está bem mais avançada nesse sentido. Gesiel, e na conferência, mesmo acontecendo, com todas essas situações que você acabou de lembrar, né, o que aconteceu na conferência? O que foi discutido, o que foi debatido? Né? Você sabe que os franceses, eles têm na sua essência a democracia. Então, tinha representantes dos dois lados ali. Tanto quem é a favor da exploração do petróleo, sim, quanto quem é contra. Então, tinha representantes do Greenpeace, do WWF. Então, foi um espaço assim que a gente pôde falar. E cada vez que nós falávamos, tinha a parte ao final para que houvesse uma contra-argumentação. Então essa parte assim foi bem interessante. Então foi um debate incrível, né? Foi um debate incrível. Inclusive recomendo que entre lá no meu Facebook, Gesiel Oliveira, tá toda a palestra lá, as 3 participações. Tá. E quem saiu vitorioso? Teve um vitorioso nesse debate? Olha, do a favor, do contra? Não. Na verdade, a gente tem observado que, de um modo geral, não só aqui no Brasil, como na Guiana Francesa, o povo está cheio dessa cantilena ambientalista, sabe? Eu tive a oportunidade de dizer lá, em alto e bom tom, né, que o Amapá, ele é hoje considerado um sonho de qualquer ambientalista. 95% da vegetação é intocável, né? O Amapá tem emissão de carbono negativo.
né? O Amapá, por exemplo, se você for considerar, 75% é protegido por algum tipo de proteção ambiental, seja proteção ambiental direta, ou seja, algum tipo de área de proteção indígena. Então, aí eu terminei minha frase dizendo, mesmo assim, somos o estado mais pobre do Brasil. Você teve a oportunidade de falar tudo isso lá, Sim. Durante a conferência. E falei, portanto, que perguntei para eles, quero que os ambientalistas me respondam para onde está indo o sequestro de carbono, os valores, esse mercado gigantesco a partir do sequestro do carbono. Porque não está indo parar para melhorar a vida do indígena lá no Amapá ou do nosso ribeirinho. Não está indo para lá. Gisele, e no que diz respeito à nossa exploração, que eu tenho certeza que vai acontecer até mesmo ontem, né, numa declaração da ministra Marina Silva, que é uma das opositoras para isso, colocando toda a responsabilidade para cima do IBAMA, você deve ter acompanhado, Sim. Você é um estudioso e uma pessoa muito atualizada. Lá na conferência, se discutiu um pouco dessa exploração aqui do Brasil? Sim, com certeza. Até porque esse reservatório gigantesco na costa do Amapá, a mesma estrutura geológica ultrapassa os limites se uma parte avança no território francês. Já dá para dizer isso? Sim, com certeza. E já tem o nome do poço lá, é Zaedius. É a continuação geomorfológica da estrutura formada aqui na costa do Amapá. O que é geomorfológica? É a forma como se formou a estrutura do petróleo há milhões de anos atrás. Então, aqui, o Rio Amazonas, para você entender, o Rio Amazonas, ele ajudou muito na formação do petróleo. Por quê? Porque o petróleo se forma a partir do acúmulo de restos orgânicos. E o Rio Amazonas transborda na sua foz, numa região gigantesca que vai até 400 quilômetros fora, a pluma. Essa pluma é carregada de material sedimentar, que é material orgânico. É a partir da compactação, com o passar dos milhões de anos, com a pressão, com a temperatura, essa estrutura vai mudando, se transformando nesse hidrocarboneto que nós chamamos de petróleo. É assim que se forma. Então, dessa maneira, portanto, a gente sabe que nós temos não só petróleo, mas o melhor petróleo do mundo. O petróleo aqui da Amazônia, da Foz, ele é diferenciado do resto do mundo. É um petróleo que tem uma coloração meio amarelada, ele é mais refinado. É um tipo de petróleo que alguns especialistas dizem que, a depender do caso, não precisa nem de refinamento, de tão perfeito que ele é. Então, ele é muito buscado, ele é muito procurado e tem um valor dentro do mercado internacional muito, muito alto. Gisele, por tudo que você conhece, está aí envolvido, né? Você tem alguma dúvida dessa exploração, né, que venha ou não venha acontecer? Não. Nós já estamos há 12 anos aqui no Amapá, nessa luta. Uma barreira, uma teia ambiental de legislação gigantesca que aos poucos a gente vai vencendo. Bem, a última justificativa, a última negativa, saiu em outubro do ano passado. E o IBAMA, em 55 páginas, eu li todo o documento, vinha lá várias argumentações, mais de 15 argumentações. As argumentações mais absurdas, Frota, que você pode imaginar. Argumentações do tipo, perturbações de ordem ambiental sonora para os índios. Veja, o avião passa a 18 quilômetros de distância de lá, né? Quer dizer, você tem que fazer um esforço muito grande até para ouvir o barulho do avião. Isso estava de acordo com o documento, sendo uma das condições, porque passava por cima de algumas tribos indígenas para impedir. Então, eles argumentaram tanta coisa falsa que não existe. Por exemplo, coragem da Amazônia. Eu dei uma palestra só sobre isso. Não existe coragem da Amazônia. E continuam multiplicando essa fake news. Essa é a maior fake news ambiental que foi criada para impedir a exploração do petróleo aqui na costa do Amapá. Né? O SGB, que é o Serviço Geológico Brasileiro, tem uma vasta mapas e cartas geológicas dessa região que mostram que já pesquisam isso desde a década de 70. O professor Mahamar El Rubrini, que é PhD nessa área de oceanografia, e outro especialista também da UFPA, que é o professor Luiz Ercílio, PhD também em ciências naturais, autoridades estudam há mais de 50 anos essa área. Já mapearam com sonar da Marinha e tudo mais e dizem, não existe. O que existe ali é uma formação rochosa. Há 200 milhões de anos atrás realmente foi coral, mas hoje é apenas uma rocha. Por tudo que você fala, né, um profundo conhecedor, a gente está vendo pelas suas falas,
né? Você acha que é uma questão política? Com certeza, é uma questão, eu tenho, inclusive, vai ser o assunto que eu vou debater agora, dia 9. Nós vamos ter um grande evento, eu convido você, Frota, toda a sua equipe e a todos os amapaenses. Dia 9 na OAB, nós vamos ter o nosso primeiro congresso do petróleo e gás, organizado pela OAB, doutor Israel, tá de parabéns, viu? Dia 9, dê uma verificada, dia 9, 10 e 11, são 3 dias, onde nós vamos encontrar ali os melhores especialistas nesse assunto para tratar sobre isso. Palestras, uma sequência de várias palestras. Vai funcionar pela manhã e à tarde lá na OAB? Sim, depois eu vou te passar a programação para você acompanhar, mas vai ser espetacular, não perca. Falando aqui dessa COP que vai acontecer no estado vizinho, Belém do Pará, onde com certeza uma das maiores tratativas também vai ser essa exploração. O que dizer dessa COP? De que forma o Amapá pode aparecer, né, e poder somar? A COP é o maior palanque ambientalista do mundo. A COP vai reunir lideranças do mundo todo para anunciar que não pode explorar petróleo aqui. Então, tudo que acontecer tem que ser feito antes dessa COP. Por isso essa corrida tão grande. Para você ter uma ideia, esse poço que começou a ser explorado em 2008, que é o atual pré-sal, não tem uma quantidade tão grande de petróleo como essa que foi encontrada aqui na costa do Amapá. Essa que foi encontrada aqui tem perspectiva para mais de 50 anos de exploração. Até o Rio Grande do Norte, né? Aqui, na verdade, essa região toda é chamada de margem equatorial. E dentro dessa região tem dezenas de poços que vão ser explorados. O maior de todos eles está aqui na costa do Amapá. É exatamente essa região aí que tem entre 11 a 48 bilhões de barris de petróleo. Só para fins de comparação, isso dá mais de 4 vezes a quantidade que existe em Dubai. Então, é uma quantidade muito grande. A população do Amapá precisa ter acesso a essas informações e entender exatamente, se preparar. Por isso é importante eventos como esse. Né? Eu estive lá falando sobre a militância das ONGs, as ONGs, que tem uma força, um lobby muito grande no Congresso Nacional. Sim. Foram eles responsáveis por criar essa lei lá na Guiana Francesa. Lá na Guiana Francesa é proibido explorar até 2040, quer dizer, estudar. Estou falando de prospecção, né? Não pode nem fazer estudo de prospecção. Uma lei chamada de Lei Rouleau, que é a Lei 1839 de 2017, essa lei impediu qualquer tipo de acesso. 40 anos? Até 2040. Até 2040. Então veja que isso aí praticamente foi um golpe na soberania, na expectativa daquele povo. Isso está gerando ainda muita repercussão. O debate que aconteceu nesse final de semana lá na Guiana gerou, eu digo assim, levantou-se uma bandeira agora. Eles têm uma bandeira. Esse povo sonha há muito tempo com a independência. Sim. E o que eu ouço falar muito fortemente é nesse sentido. O que está acontecendo aí na Guiana Francesa? O que é que a França está fazendo? Está criando uma reserva para um futuro, quando esgotarem a sua exploração de petróleo, porque também a França explora muito petróleo. Aqui no Brasil, se nós não agirmos rápido e botarmos isso para funcionar, ficarmos presos a essa teia ambiental, o que vai acontecer? A Petrobras, em 2027, começa a curva de depleção, chama-se na geologia isso. Quando você vai explorando petróleo e vai para cima até que chega um momento que ele começa a cair. Ele continua assim, explorando, mas a quantidade é cada vez menor. A curva de depressão é 2027, se não começar a explorar agora, porque a exploração do petróleo, Frota, ela não acontece de uma hora para outra. Para perfurar, até chegar nessa profundidade, 5.000 metros de profundidade, né, aqui da linha d'água, 2.500 até o assoalho oceânico, e a broca perfura mais de 2.500 até o poço, é muito longe. Portanto, isso demora cerca de 3 anos e meio. Entendi. Se tudo fosse autorizado agora, só poderia iniciar a primeira gota de petróleo daqui com 3 anos e meio. Pois é. E por tudo isso, né, essa situação do ouro negro, que é o petróleo, todo mundo sabe, né, que é realmente uma riqueza e enriquece qualquer local que esteja próximo à sua exploração, cria uma expectativa muito grande. Aí quando você vê essas dificuldades e tudo mais, né, o povo começa a se revoltar achando que pode perder, né, usufruir dessa riqueza.
essa exploração, não é isso mesmo? Exato. E aí vem aquela resistência do próprio povo para saber sobre a questão de corrupção, tem essa preocupação também. Mas a legislação ambiental no Brasil, essa lei 12.734, ela fala, inclusive, sobre quem vai fiscalizar. Fala de que meio, qual a finalidade, não, o recurso que vem dos royalties não vai ser utilizado para qualquer coisa. Não, tem áreas específicas. E a lei determina. Segurança, educação, infraestrutura, determina. Isso é explorado pela maior exploradora do mundo, Do né? mundo, Considerada que é a Petrobras, com experiência, know-how aí de quantas mil explorações já foi feito, inclusive sem trazer nenhum acidente. Nenhum acidente até agora. As pessoas estão preocupadas com essa exploração que está acontecendo a 550 quilômetros da foz do rio Amazonas. 550 quilômetros. Está muito longe da foz. E esquecem que a Petrobras explora desde 1986, naquela região da bacia de Urucum, lá nas margens do rio Amazonas, lá dentro do rio Amazonas, na região continental, próximo a Manaus. Então, nunca houve nenhum tipo de acidente. Lá, o pessoal do Greenpeace chegou a perguntar, me questionar, mas você sabe que se começar a explorar no Amapá e acontecer algum tipo de derrame, vem cair aqui para a costa da Guiana Francesa? E eu respondi, não, é desconhecimento. Zé, você passou pelo Oiapoque e uma das exigências foi a criação daquele hospital lá. CRD, né? CRD, né? E o que está vindo? Está pronto já? Né? Sim, vai ser inaugurado agora, nos próximos dias. Inclusive tem uma equipe de filmagem que está indo para lá para participar da inauguração. Vai acabar, desculpa, então. Não tem mais. Essa que é a questão, né? Então, caiu a questão dos corais da Amazônia. Caiu essa questão das aeronaves, porque a própria Petrobras desviou as rotas lá pelo meio do oceano para evitar. Aí a última exigência era esse centro de reabilitação da fauna marinha, que é exatamente esse CRD. É um hospital, exatamente. Caso aconteça algum tipo de acidente, já tem em Belém e agora vai ter essa no Oiapoque, exatamente para facilitar, para que toda a fauna marinha seja despetrolizada. Você acha que essa COP, né, que pode trazer realmente divisas para o Amapá no que diz respeito a essa exploração? O Amapá tem que estar em peso lá com todos os seus... É importantíssimo que estejam representantes lá, porque a turma que vai se reunir aí em Belém não vai estar do nosso lado para explorar o petróleo aqui. O povo do Amapá está sozinho nessa luta. E tem que... Tem uma situação política muito forte hoje, né? Tem, com certeza. Do Congresso, e é o que a gente espera, né? De Estado, né? O próprio líder do governo, né, federal também. E a gente não entende bem isso, Frota, porque o próprio Lula já repetiu 3 vezes que quer a exploração aqui. Mas aí a Marina vai lá e coloca a culpa no IBAMA, enfim, e no final das contas, por diversas vezes, já negou, né? O último relatório que negou foi em outubro do ano passado. E ontem, mais uma vez, ela colocou, jogou a responsabilidade para o IBAMA. Né? Tem 2 situações que surgem aí. Primeiro, a gente tem que começar essa exploração até no máximo o final de abril agora. Aí, né? Por quê? Porque o prazo para o contrato com aquele navio sonda, sim, vai até outubro. Então tem um período aí, se não fizer até agora, vai vencer o contrato e nós vamos perder. Veja, o contrato com esse navio sonda é muito caro. Eu estou falando de algo em torno de quase $400 mil por dia. Isso dá quase 4,5 milhões por dia, só para esse navio ficar parado. É um navio ultramoderno, é um navio que fura o poço inicial, é o navio que vai mostrar e vai dizer qual é a quantidade exata e qual é a qualidade desse material que está aí na costa do Amapá. Isso é de suma importância. É de suma importância. Outro ponto, por que isso me preocupa também, Frota? Lá para o sul do país, pouca gente sabe disso, mas também foi descoberto um outro poço gigantesco, quase do tamanho desse aqui, na costa do Amapá, um pouco menor, chamado de Poço de Pelotas. Fica lá na costa do Rio Grande do Sul. E a pressão dos deputados lá está muito forte para levar para lá. Ou seja, enquanto não sai aí, deixa isso aí como reserva para frente, para o futuro, porque aqui está mais fácil. Lá não vai enfrentar esse cipoal de resistência de legislação, de licenças, como está acontecendo aqui. Só está acontecendo porque a gente está na foz do Rio Amazonas. Pode acontecer. Pode acontecer, se você vai olhar... Com certeza. É por isso que é importante que os nossos políticos apressem isso, avancem com o diálogo e dê uma resposta o quanto antes para o povo do Amapá. Essa incerteza
Está matando o povo do Amapá, sabe? Enquanto isso, os nossos filhos estão indo embora, né, na maior migração. A gente fica numa incerteza. Ninguém sabe se compra ou não um terreno ali no Oiapoque. A hora que autorizarem isso, Frota, vai acontecer com certeza repercussões, como, por exemplo, o aumento do fluxo migratório de para o Oiapoque, é uma consequência direta, imediata. A valorização fundiária já está acontecendo. O Oiapoque está... A população flutuante que vai chegar ali, de repente, que é a primeira que chega ali, vai ser fantástica, né? Agora, foi divulgado essa semana pela Petrobras que a quantidade de emprego gerado nessa região da margem equatorial, que vai dar uma parte de forma direta, cerca de 300 mil empregos. Agora, 300 mil empregos. Olha essa cifra. Tá, você pode consultar no Google, você vai achar aí, muitos portais falaram sobre isso. E, claro, uma boa parte disso, claro, vai ficar aqui para o Amapá, onde está o foco principal. Claro. O principal poço petrolífero é aqui, exatamente. Se bem que há um risco, né? O Pará é muito esperto, sempre... Exato, exato. E eu tenho alertado bastante sobre isso. Não durmam no ponto, porque os políticos do Pará estão levando o máximo possível de estrutura para lá. Voltando à conferência lá na França, onde você esteve como conferente, teve o espaço da palavra. O que mais lhe chamou a atenção, o que mais lhe atraiu no que diz respeito a discussões com tanta autoridade presente, Gisele? Realmente foi um debate de altíssimo nível. Geólogos, por exemplo, daquela região do Congo, de Senegal, da Guiana Francesa. Nós tínhamos a presença de dois deputados federais, o deputado federal David e o deputado federal que me convidou, que foi Jean Vitor Castor, e mais uma senadora também, a Marie, estava lá acompanhando. Então, foi uma repercussão muito grande. Isso foi filmado e repassado na TV em tempo real, né? As redes sociais divulgaram bastante. À noite, o plenário estava lotado. Aqui do Amapá, eu tive a oportunidade de ser convidado para participar desse evento, para palestrar nos 3 dias. Quem mais estava lá do Brasil aqui? O deputado Inácio também esteve lá. O Inácio também estava lá. Isso, exatamente. Também teve uma outra abordagem, mas todos voltados para essa linha de exploração, os desafios da exploração do petróleo e gás, sendo que os desafios lá são infinitamente maiores, né? Com tantas autoridades, com uma discussão de alto nível, como você acabou de falar, nós tivemos essa informação também, né? O que chamou mais atenção para você? O combate à Lei Rouleau. Essa lei... O que é o combate à Lei Rouleau? A Lei Rouleau é essa lei que impediu a exploração de petróleo. E teve uma ação muito forte dessas ONGs internacionais, um lobby que foi feito junto ao parlamento em Paris, sem consultar a população aqui. Tinha pessoas que nem sabiam, né? Tinha empresários, muitas pessoas que estavam presentes que nunca nem tinham ouvido falar nessa lei. A lei de número 1839 de 2017, procure depois. Então ela foi esmiuçada, como é que fala? Ela foi detalhada lá durante essa conferência. Foi muito, inclusive mecanismos para derrubar essa lei. Eu dei 4 sugestões, 4 para derrubar essa lei. Primeiro, fazer uma emenda com uma exceção para exploração em áreas ultramarinas. A lei permite, a lei federal francesa permite isso. Sem derrubar a lei, né? Segundo aspecto, intensificar o debate junto à sociedade, dentro de universidades, associações, fazer o povo conhecer. Mas isso seria a nível nacional. Nível lá, eu tive de estudar a legislação francesa para explicar para os franceses como é que eles podem agir para, nesse caso, derrubar essa lei para poder aproveitar esse gigantesco recurso que está lá. Porque depois que essa lei entrou em vigor, simplesmente não se falou mais nada. E se omitiu. Se você procura na internet hoje, não encontra mais nada a respeito do petróleo na Guiana Francesa. Simplesmente há um silêncio, simplesmente não há informação. A Total, que é uma empresa francesa, proposital, disse assim, não tem petróleo. Eu mostrei que estatisticamente é impossível não haver. Mostrei um mapa lá, mostrando, olha aqui, Venezuela, maior reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de barris de petróleo. Bem ao lado, a segunda maior reserva, Guiana Francesa, está nadando no dinheiro. Ao lado, Suriname. Aí nós temos a Guiana Francesa bem em meio. Passando para cá, Amapá descobriu agora o maior poço que vai dobrar a capacidade de produção de petróleo em todo o Brasil. Aí vai descendo no Brasil até no Rio Grande do Norte, onde tem petróleo. Quer dizer, só não tem petróleo aqui nessa região e vocês acreditam nisso?
Então é impossível não acontecer, até porque eu mostrei esses estudos da Petrobras que mostram esse prolongamento que existe dessa área aqui dentro do território. Nasce aqui no Brasil e se prolonga para lá. Eliseu, agora, para a gente finalizar, o resultado, né, de uma conferência de tão alto nível como essa, discutindo só com autoridades no assunto, né, na seara dessa exploração, qual a finalização de uma conferência como essa? Qual o resultado final? O resultado final, algum documento? uma carta, sim. Essa carta, uma carta oficial que vai ser lida no parlamento e vai ser repassada para todas as autoridades, para mostrar o resumo do que foi detalhado, as informações que foram colhidas. Ali também não se mostrou só a questão do petróleo. Lá eles foram mais amplos, mostraram que existem reservatórios mineralógicos gigantescos, porque a gente tem que analisar isso. Está todo mundo de olho no petróleo e esquece que também a continuação geológica na parte continental aqui do Amapá é o mesmo na Guiana Francesa, é o platô das Guianas, a região mais rica em minerais do planeta. Você tem a prática, tem diamante, tem ouro, tem silício, tem tudo que você possa imaginar, lítio ali dentro dessa região. Mas aqui no Brasil a legislação infelizmente proíbe de todas as maneiras. Pode tornar um efeito cascata para poder no futuro, não muito distante, também poder se fazer essa exploração mineral? Sim, eu estava acompanhando, inclusive, manifestações já estão acontecendo, seja nas redes sociais, ou uma outra conferência vai ser marcada lá também. Eu vou ter oportunidade de voltar lá para debater com outros especialistas também, para a gente ampliar esse debate. A população se libertou, e eu tenho dito, até bíblico isso, né? Oséias 4,6 diz: o meu povo se perde por lhe faltar conhecimento. O povo acordou lá. Legal. Você quer falar mais alguma coisa, José? Antes até de finalizar, e você puder finalizar a sua parte, né, de convidar para que sempre esteja por aqui, né, nos atualizando o que está acontecendo, porque é uma discussão que está avançando, e está avançando, né? E surgem informações diferenciadas, tem aí a COP também, né, que está vindo aí, vai acontecer, e saber, a gente poder saber de que forma a gente vai participar, como vai participar, de que forma se deve participar, né, onde vai estar aí em Belém com a COP 90, com a COP 30, vai estar sendo o olho do mundo, né, virado aqui para essa COP. Então, é uma importância fantástica. Com certeza. Os holofotes do mundo vão estar em novembro aí em Belém. Então é importante que nós tenhamos representações, comitivas, até mesmo para mostrar o que é que o amapaense pensa. Essa pauta é tão forte. Frota, essa pauta do petróleo no Amapá, ela é tão forte que ela foi a única até agora que conseguiu unir direita e esquerda, e centro, e tudo. Isso nunca aconteceu. Então, isso a gente não pode perder o time. Esse é o momento. Esse é o momento. E eu quero finalizar com a frase de um escritor francês. Né? Um escritor francês que ele diz que nenhuma força no mundo pode impedir o acontecer, o agir, quando esse momento chegou. Então, eu quero finalizar aqui pedindo aqui cada amapaense intensifique a cobrança dos seus políticos. Esse é o momento. Nós temos uma representação muito forte. Agora, se eu te perguntar, Frota, agora, vai ser liberado? O IBAMA já liberou? Nós ainda estamos nessa indefinição. Só existem perspectivas até agora. A gente tem que trabalhar com o que tem e nós ainda não temos nada de concreto. Com um poder político federal de bancada muito forte, né, que com certeza essa ninguém vai perder. Né? Nem podemos, né, Gisele? É o que a gente espera, e fica aqui meu apelo a todo o povo do Amapá. Aproveite e se aprofunde mais nessa temática. Um abraço a todos. Gisele Oliveira, muito obrigado, né, que é um geopolítico, a competência, a inteligência, você viu aí, é professor, né, trazendo essas informações, e com certeza vai voltar muito breve para poder nos deixar alimentado dessa informação que é o foco, né, é o momento, é a conversa de todo mundo, né, quer seja daquele mais humilde que vai ter uma oportunidade de emprego, do empresário que vai poder melhorar e avançar cada vez mais nos seus empreendimentos, e para todo mundo, para o estudante, por tantas divisas, conhecimento, experiência e tudo mais. Gisele Oliveira, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo ao nosso plantão policial aqui no rádio. Eu que agradeço, Frota. Obrigado. Boa tarde. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo comercial.